Oiê, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Para quem é novo por aqui, meu nome é Mariana Meira, eu falo sobre espiritualidade, cocriação, prosperidade, autoconhecimento, tudo isso sem cunho religioso. Então sejam todos muito bem-vindos. Bom, tá curiosa ou curioso aí para saber se você é médium? Então fica aqui comigo e descubra se você é médium, tá ok? Antes da gente começar também, não se importem se eu der uma olhadinha para os lados, porque eu faço algumas anotações para que eu não perca nada do que eu tenho para passar para vocês e passe o máximo de conteúdo possível, ok? Então vamos lá ao conteúdo de hoje. Bom, primeiramente, né, quando a gente fala médium, né, de onde que vem essa palavra, né? Então ela vem do latim medius, né, que significa, né, se a gente for traduzir para o inglês, vai ter várias palavras aí que irão aparecer, mas significam meio, né? Aquilo então que está no centro, que está intermediando, né, que está conectando, né? Então aquilo que vai estar no centro. Então, médium, a gente entende, né, quando falando de espiritualidade, a gente entende que é aquele sujeito que vai ser essa ponte, essa conexão entre os mundos espiritual e material, né? Então seria esse mediador, né? Esse médium, esse mediador entre esses dois mundos, né? E popularmente a gente conhece como médium, né? Quando a gente fala de médium, a gente já pensa naquele indivíduo que fala com espíritos, que vê espíritos, que sente, indivíduos que incorporam, né? Que tem mediunidade, que conseguem incorporar outros espíritos, que psicografam, né? Então a gente aí tem muitos nomes famosos, né? Conhecidos como médiums aí, por exemplo, Chico Xavier, né? Eu acho que é um nome aí que a maioria das pessoas podem ser que conheçam, né? Então, quando a gente fala de médium, popularmente falando, já vem na nossa mente aquele indivíduo que, né, que tem aquela mediunidade super, né, aguçada, né, que tem essa comunicação muito direta e reta com o mundo espiritual, né? Mas você deve estar pensando assim, mas Mariana, eu entrei aqui para saber se eu sou médium ou não, né? Assim, essa informação não sei se vai ser tão relevante assim para mim. Mas calma que você já vai descobrir se você é médium ou não. Espera só um pouquinho. Então, como o objetivo desse canal é trazer informação, é trazer o mundo extrafísico para pertinho de você, mostrar que essa realidade ela tá muito mais próxima de nós do que a gente imagina e também acabar com aquelas crendices, né, que fizeram a gente acreditar, tentar enfiar a goela abaixo para que a gente acreditasse que o mundo era daquela maneira e na verdade não era, né? Então, muitas crendices sobre espiritualidade e que vieram sendo carregadas até muito tempo atrás não, até pouco tempo atrás, na verdade, que eu lembro na minha infância que algumas coisas eram muito comentadas, sabe? E hoje em dia eu vejo, meu Deus, nada, tudo não se passava de crendices, né? Então, foi muito difundido, né? E eu creio que ainda há pessoas que acreditem que a mediunidade ela é um dom, né? E que ela privilégio ou não, né? Mas de um grupo de pessoas, né? Privilégio ou não, porque tem gente que quer e tem gente que não quer, né? Mas assim, eu acho que isso foi muito difundido. Então, às vezes a pessoa falava assim: ah, ele tem o dom da mediunidade, ela tem o dom da mediunidade. Então parece que aquilo só atinge um grupo de pessoas que são privilegiadas com aquele dom, e o restante, a parcela da população, tá de lado, entendeu? Então isso foi muito difundido. É uma crendice, né? E eu estou aqui para falar a verdade para vocês. A verdade é que todo mundo é médium. Aí você deve estar falando assim: como assim? É balela, né? Porque se fosse assim, todo mundo tava vendo, sentindo, conversando com o espírito. Como assim, Mariana, né? E na verdade, o que que acontece, né? Todo mundo é médium. Eu, você, seu vizinho, né?
a atendente do mercado, todo mundo que está aí ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor também, todos eles são médiums. Mas você deve estar achando que é balela, mas não é balela não, e eu vou te explicar o porquê, né? Bom, primeiramente o que a gente tem que ter em mente, que a mediunidade, ela pode vir em maior grau ou menor grau. Então tem gente que vem com essa mediunidade mais aflorada e tem gente que não. Mas por que será que isso acontece, né? Então, assim, N fatores, né? Cada pessoa tem a sua história e quando vem pra cá, tem também as suas pendências, as suas coisas para resolver, né? Então, a questão também dela vir com a mediunidade mais ou menos aflorada, ela pode estar muito relacionada ao que a gente veio fazer aqui nessa vida, né? Então, por exemplo, né, eu achava, quando eu era criança, que eu não tinha mediunidade nenhuma, né? Eu achava que mediunidade também era um dom, porque isso era muito difundido mesmo. E o que acontecia? Às vezes, né, como eu tinha muito contato, né, com pessoas que tinham a mediunidade mais aflorada, em muitos momentos eu fui avisada, né, olha, sua mediunidade ela é mais aflorada, só que quando você é criança, você não entende. E algumas coisas que aconteciam, eu levava como algo normal, digamos assim, não que não seja normal a mediunidade, mas que assim, depois de um tempo eu fui perceber que era mediunidade, né? Mas, enfim, voltando aqui, né? Então, por exemplo, no meu caso, em muitos momentos eu tive, né, essas experiências com a mediunidade mais aflorada, só que, por exemplo, como eu sou numeróloga, deixa eu fazer um merchanzinho aqui também, né? Quando eu fui analisar o meu mapa numerológico, né? No caso, eu tenho como karma uma coisa que tem que ser resolvida, que é a espiritualidade. Então eu vim no berço certo, tive contato com as pessoas certas para que eu estivesse nesse meio. E olha que engraçado, era algo que eu precisava resolver aqui, então eu vim com a mediunidade um pouquinho mais aflorada, né? Não dá para comparar porque tem gente que é muito mais que tem a mediunidade muito mais aflorada e tem gente que tem menos. Tem gente que já não, que por exemplo, não precisa, ou que esse não é o foco nessa vida. Então são N fatores. Às vezes a pessoa ela precisa ter uma vida que ela seja um pouco mais cética, né? Então a gente tá aqui para experienciar na Terra, então não é todo mundo igual. E a gente vai passando várias vidas e cada vida a gente tem algo diferente para estar fazendo. Então, até então, digamos assim, não tem sentido todo mundo vir com a mediunidade totalmente aflorada, ainda mais no nível consciencial em que a gente se encontra, né? E o segundo ponto é que há vários tipos de mediunidade, né? Então, assim, há médiums que, por exemplo, assim, há aqueles que veem, há aqueles que sentem, há aqueles que conseguem se comunicar, assim como se estivesse se comunicando com uma pessoa que está aqui no físico, né? Há outras pessoas que não. Tem pessoas que só vão escutar, mas não vão ver nada, então, e tem pessoas também que vão psicografar, tem pessoas que, né, vão conseguir incorporar. Então, tem, assim, N tipos de mediunidade também. Aliás, se você quer um vídeo onde eu fale sobre tipos de mediunidade, eu também posso estar trazendo aqui. Então comenta aí nos comentários, já vai comentando também o que você está achando do vídeo, tá ok? E se você tiver outras ideias também, quiser saber sobre outros temas, traga aqui. Se eu souber, eu já faço vídeo, mas se eu não souber, eu vou pesquisar e quem sabe tá trazendo aqui pra vocês, tá ok? E então a gente tem que entender que primeiro a mediunidade ela vem em maior ou menor grau, dependendo do que a gente vai fazer aqui, e também, né, ela vai ser assim, diferente para cada tipo de pessoa, né? Então, o que a gente tem que ter em mente é que todo mundo é filho de Deus. Então, Deus, ele não vai dar uma coisa para outra e tipo assim, vou dar só para esse filho e esse filho aqui eu vou deixar sem. Não é assim. É como se fosse uma escola, né? Todo mundo entra na escola, todo mundo vai receber as mesmas apostilas. Só que no final das contas, um vai virar advogado, o outro vai virar médico, outro vai virar marceneiro, outro vai virar dentista. Então, como os seres humanos são diferentes, né?
não tem como, digamos assim, a gente vir com a mediunidade, todo mundo no mesmo grau, todo mundo, né, com, digamos assim, o mesmo tipo de mediunidade, né? Então, e assim, às vezes o indivíduo ele tem mais de um tipo de mediunidade também, né? Então, por causa dessa, digamos assim, diversidade de pessoas, tem também essa diversidade de graus e também de tipos, né? E, bom, além disso, uma coisa que eu acho importante de detalhar que eu esqueci de comentar, quando eu comentei que, né, há graus, né, de mediunidade, o que que acontece? Tem gente que vai ver, sentir, nossa, com muita frequência, tem gente que não, né? Então, assim, só que ela tá lá presente, nem que ela esteja meio que, né, meio sonolenta, meio dormindo, mas a mediunidade vai estar lá presente na vida de todo mundo, né? Então, a psicologia vai tratar de uma outra forma, de, digamos assim, de mente subconsciente e tal, né? De perceber certos detalhes. Mas como a gente tá falando de espiritualidade aqui, eu tô dando uma visão espiritual, né, do assunto, né? Mas, por exemplo, né, às vezes você chega num lugar, por exemplo, chega uma pessoa perto de você, você acha que tá estranho, né? Ou, por exemplo, assim, você sente que algo ruim vai acontecer e às vezes acontece, né? Ou às vezes, né, você sente que algo bom vai acontecer e acontece. Então são aquelas coisas assim, aqueles detalhezinhos, né, do dia a dia que às vezes passam despercebidos, né? Isso também é um pouquinho da mediunidade, entendeu? Então, tem gente que, nossa, vai, tipo assim, tá em frequente contato com o mundo espiritual, mas tem gente que não, que isso daí vai passar até despercebido, né? Que vai ficar só como uma intuição, uma impressão, né? Ou sei lá, assim, algo bem leve e que pode ser que passe despercebido, mas é dessa forma que a mediunidade está presente na vida dessas pessoas também. Então, né, eu acho importante, né, tá falando isso daí também, né, porque às vezes vocês podem estar pensando, é balela, tem gente que é e tem gente que não é, mas não é assim. Todo mundo tem esse potencial, né, de ter uma mediunidade mais aflorada, né? Só que tem gente que vem com ela mais aflorada e tem gente que não. É essa a questão, mas médium todos somos, tá ok? E, bom, enfim, pra gente finalizar o vídeo de hoje, eu trouxe aqui, né, a questão 159 do livro dos médiuns, né? O livro dos médiuns, que é um livro também maravilhoso para quem quer entender um pouquinho mais sobre mediunidade e estudar aí sobre o mundo extrafísico, né? Eu não sou espírita, mas eu gosto de, enfim, tá sempre vasculhando e procurando em uma obra ou outra. Às vezes eu trago a Bíblia aqui também, vocês sabem, para quem que me acompanha há mais tempo. Então sempre tô lendo aí, pesquisando, procurando, né? E para trazer aí um conteúdo de qualidade. E, bom, a questão 159, ela vai, digamos assim, falar o que eu acabei de falar, digamos assim, mas eu acho importante trazer aqui para que vocês vejam que também isso já é um conhecimento que está aí há muito tempo, mas que talvez não tenha sido tão difundido assim, né? E tá escrito assim: toda pessoa que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Essa faculdade é inerente às pessoas e, consequentemente, não constitui privilégio exclusivo de ninguém. O que eu falei? Todo mundo é filho de Deus e todo mundo é médium, mas alguns em menor ou maior grau. Por isso mesmo, poucas são as pessoas que não possuem algum rudimento dela. Podemos dizer, portanto, que todas as pessoas são mais ou menos médiums. Entretanto, geralmente, essa qualificação aplica-se apenas àquelas cujo dom mediúnico está claramente caracterizado por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende então de uma organização mais ou menos sensitiva. Então é aquilo que eu falei, embora todos são médiums, né? A gente vai utilizar mais esse termo para quem tem essa mediunidade mais aflorada, né?
Aí, continuando, é preciso, além disso, notar que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira, que foi o que eu falei. Cada um é diferente, então a mediunidade ela não vai se mostrar da mesma maneira em todos, né? Ela vai vir de maneiras diferentes na vida de cada um. Os médiums possuem geralmente uma aptidão especial para certos gêneros de fenômenos, o que faz haver tantas variedades quanto são as espécies de manifestações. As principais são médiums de efeitos físicos, médiums sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumotógrafos, escreventes ou psicógrafos. Então, a gente vê aí que tem uma variedade de mediunidades, que ela pode aparecer de menor ou menor grau, mas você é médium, né? Todo mundo é. E eu espero que esse vídeo tenha te esclarecido, tenha te mostrado que a espiritualidade ela tá muito mais próxima da gente do que a gente imagina. A mediunidade não é algo só de uma parcela de pessoas, né? Não é um privilégio, não é um dom, né? E é muito importante a gente estar entrando em contato com esse tipo de conhecimento, que você vê que não são algumas pessoas privilegiadas ou não. Todo mundo recebe, né, a mediunidade e, né, em maior ou menor grau de acordo com o que precisa ser vivido. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, ativa o sininho também, né, para receber as notificações de vídeos novos. Tem vídeo toda semana. Eu estou vendo aí, talvez haja algumas alterações, né, nos horários dos vídeos, tá? Mas tem vídeo toda semana. E, enfim, se você gostou, me ajuda com essa energia de troca, ajuda o canal a crescer cada vez mais, né? Enfim, interagindo aqui no canal. E eu trago mais conteúdos que irão aí te ajudar, né, no seu caminho, né, espiritual, no seu caminho de despertar espiritual, tá ok? Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!